Então, o que você pode fazer para diferenciar uma pessoa neurótica de uma pessoa normal, de uma pessoa psicótica? Porque uma pessoa que oscila muito o humor se diferencia de uma pessoa mais equilibrada justamente porque a pessoa equilibrada não tem baixas emocionais muito acentuadas, não tem nem altas, ela não fica maníaca. Isso se diferencia da forma com que o neurótico interpreta e vivencia os problemas, as situações da vida dele. Por exemplo, enquanto uma pessoa normal vê uma dificuldade como uma forma de experiência da própria vida, o neurótico acaba interiorizando, introjetando essa experiência como uma realidade absoluta. E é essa introjeção absoluta que faz ele se dissociar da realidade. E é por isso que as pessoas chamam essa pessoa de louca, porque ela se dissocia da realidade, ela não consegue introjetar essas experiências e, a partir disso, interpretá-las como uma realidade objetiva. Então, aqui surge a questão, né? Por que que essa pessoa oscila tanto? É justamente porque a organização e a dinâmica psíquica dela não está organizada de uma forma que ela consiga utilizar a própria experiência como uma forma de ampliar as possibilidades da própria experiência dela. Ele não traz essa experiência para a própria vida, ele leva a vida para uma experiência exterior, fora dele próprio. Então a pessoa fica fora de si mesma. Essa pessoa fica monótona e fica agindo por instintos. Por exemplo, aqui nesse livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, a escritora Márcia Dencer escreveu um conto chamado Hells Angels, que foi um dos contos que eu mais gostei desse livro, onde ela relata a história, né, uma parte da trajetória da vida de um trabalhador. E esse trabalhador, ele limpa a vidraçaria dos prédios, né, e ele se encontra lá em cima. E quando ele está lá em cima limpando essa vidraçaria, ele olha para baixo e começa a experienciar essa possibilidade de pular daquele prédio, né? Então, aí acaba causando todo um alvoroço, né? E ele depois ele se dissocia porque ele experimenta nessa realidade, nessa possibilidade, uma possibilidade tão grande que ele ainda não tinha experimentado antes. Então foi algo tão maior do que a capacidade dele de lidar com aquela situação que ele acabou perdendo a consciência de si. É tanto que ele fala que ele não estava se sentindo como se fosse ele mais ele mesmo, porque ele não conseguiu introjetar a experiência que ele estava vivendo, ele não conseguiu expressar. E aqui é que está a grande importância da arte, da filosofia, né, da literatura, da poesia, de todas essas formas de expressões artísticas, porque é por meio disso que a pessoa significa a própria experiência de vida e mantém o contato com a realidade. Quando a pessoa perde esse contato com a realidade, ela vai experimentar outras coisas, por exemplo, a depressão, né, que acaba sendo essa falta de contato com a realidade, com a arte, com si mesmo. A pessoa perde o contato com si próprio. Aí, com essa perda tão grande, com esse luto tão grande, o que sobra para a pessoa realmente é uma falta de significado que ocasiona a depressão. Aí nisso vem os mecanismos de defesa, como a agressividade e a própria ansiedade, porque essas coisas acabam protegendo o indivíduo da grande angústia. Ou seja, a pessoa fica tão ansiosa que, que ela acaba não sentindo angústia, porque a ansiedade não é angústia. Aí no conto Um Discurso sobre o Método, esse esse trabalhador de serviços gerais acaba tendo que ser levado para um ambiente psiquiátrico onde ele vai ressignificar aquela experiência grandiosa que ele teve. Ou seja, isso é uma questão temporal.
que acontece? A pessoa não tem o tempo necessário quando a situação ocorre para significar a situação, e é isso que faz ela se dissociar neuroticamente. É por isso que as pessoas precisam de tempo para processar tudo. É igual agora, por exemplo, eu estou ouvindo o álbum da Taylor Swift há 2 semanas e até agora não processei ele inteiro, né? Porque é muita emoção para processar. No fundo, todas as pessoas gostam de analisar, né? Eu cheguei na psicanálise porque eu gostava muito de analisar a literatura e a realidade objetiva. E as pessoas também gostam disso, né? Então, acaba sendo natural chegarmos no estudo da psicanálise, da psicologia, porque nós somos seres que naturalmente se questionam sobre a realidade objetiva. É por isso que as pessoas, em geral, possuem uma tendência para querer se graduar nessa área, porque justamente todas as nossas vidas, né, de todas as pessoas, envolvem os aspectos cognitivos. E aqui o tempo todo podemos estar citando exemplos provenientes da literatura, porque a literatura é composta essencialmente por aspectos psicossociológicos.